Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá? Ando sumida, minha vida anda uma correria, mas cá estou hoje. Antes de começar, eu quero fazer um decreto de proteção. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou. Faz dias que eles estão aqui pedindo para que eu venha falar um pouquinho pra vocês. Mas eu ando meio tentando ficar um pouco em silêncio para poder ver, porque assim, muitas coisas que quem me conhece, quem que acompanhou eu desde 2016, 17, quando eu comecei os vídeos, muita coisa que foi falada naquela altura, infelizmente, está acontecendo hoje. Então, esse vídeo que eles pediram para poder eu vir aqui falar para vocês é sobre decisões que podem mudar vidas, tá? Então, vamos a isso, pra não ficar muito longo. Eu quero, não sei se vocês conhecem já esse oráculo da quinta dimensão do Carlos Torres. Eu comprei pra mim, pra minha mãe, não pra minha irmã. E eu quero fazer um trechinho dele pra poder depois eu falar as coisas que tenho que dizer pra vocês, tá? Inspire e sinta a energia do universo entrando nos seus pulmões. Agora expire e agradeça. Eu sou forte, perfeita e saudável. Eu sou a imagem e semelhança daquele que me criou. Eu sou filho de Deus e trago dentro de mim as vibrações da confiança para que todas as células do meu organismo. Eu sou a vida em manifestação e não tem mais a morte, pois aquele que teme a morte, no fundo teme a própria vida. Mesmo que pareça óbvio, nesse momento nunca se esqueça que você viverá para sempre dentro do eterno. Nada acontece por acaso. O acaso não existe. Como também não existem as coincidências, na verdade, são conexões vibracionais invisíveis, sincronizadas e elaboradas pela lei vibracional da atração. Quando você deseja sinceramente e profundamente solta para o universo inteligente, você ajuda a sincronizar tudo o que é seu, por direito. Agindo assim, tudo se torna mais fácil, mais rápido e gratificante. Queira muito, mas queira de verdade, pois, do contrário, nada acontecerá. Quem deseja mais ou menos, no fundo, não deseja nada, apenas vive uma vida eterna, apenas vive uma eterna ilusão, sem vibração alguma e sem propósito de realização. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Pra quem não me conhece, que tá vindo agora pela primeira vez no canal, eu me chamo Natiele, tá? Atualmente eu não tenho, depois que eu casei, eu faço poucos vídeos, porque eu tenho também agora um trabalho e também tenho meu bebê e tenho várias coisas. Mas pra quem me conhece lá desde 2015, quando eu fiz essa página, se eu não me engano, que é Natiele Melquisedeque. Por que Natiele Melquisedeque? O Melquisedeque faz parte da ordem que eu faço parte, que eu fui com... Não preciso entrar em detalhe, só precisa vocês saber. Também eu faço parte dessa ordem. Então eu tenho informações que às vezes mexem muito, porque... E é isso. Eu fui fazer o vídeo porque o tempo tava assim, mas não tava chovendo, porque aqui tá chovendo e trovado. Aí tava um tempinho bom, agora voltou a chover. Mas é o que é. Então é isso. Quem quiser saber mais sobre mim, vai lá nos meus vídeos antigos e vai conhecer mais, tá bem?
Quem gostar, pra poder ficar mais animada pra vir pra cá, né? Porque faz tanto tempo e eu tenho tão poucas pessoas que aqui está. Porque assim, como eles vivem dizendo, se as pessoas não compartilhar, então não é um vídeo relevante, então as pessoas não ligam. Mas esse vídeo tem que ser para as pessoas que precisam receber dessas informações que eu trago aqui. Porque esses vídeos são mais vídeos informativos e de dicas importantes quem quer sobreviver nesse período que a gente está vivendo atualmente. Decisões que mudam a vida. Primeira pergunta: qual é o seu ponto de vista? Quais as escolhas que você está fazendo agora? Gente, tem muita coisa que vocês precisam saber do que realmente está acontecendo no agora. Tudo que você acredita que é verdade é apenas uma ilusão, sabe? E que essa ilusão aos poucos está perdendo força porque as pessoas estão despertando. Elas estão começando a ver que realmente não é só a matéria, mas existe sem o éter, sem o superior, não existe aqui, sabe? E resumindo a história, quem me conhece sabe que eu tenho acesso a muitas informações. Então, resumindo a história, vocês vão começar a ver umas realidades que vocês vão dizer: meu Deus, isso realmente é verdade? Sim, é verdade. No mundo que você vive hoje, no mundo dual, tá? Um mundo de dualidade, por isso que a gente sempre tem que estar fazendo escolhas. Nos mundos superiores não tem dualidade, porque tudo é neutralidade. Tudo, você vive tudo e você está em tudo. Muito foi falado nesses últimos tempos que esse planeta é um planeta de prova e expiação. Não, não é. Esse planeta é um planeta de experienciação. Que seres que não tinham boas intenções vieram para cá e se aproveitaram da ocasião para acontecer o que está acontecendo hoje, tá? Então, vou contar só uma coisinha para poder a gente entrar nesse tema. Vocês têm que estar cientes que uma boa parte da população que existe hoje no planeta Terra, que é de 8 bilhões, só mais ou menos cerca de 2 bilhões e meio são pessoas mesmo, são seres com alma. Quase todo o restante são seres sem alma. Tá? Natiele, por que tu tá dizendo isso? Porque são informações que foram ocultadas há muito tempo, mas que em breve vocês vão ver mais pessoas a falar sobre isso. O que é um ser sem alma? Um ser sem alma, e infelizmente as governanças de quase todos os países atualmente são dominadas por esses seres. Seres sem almas, eles não têm sentimento. Eles não sabem o que é emoção, eles só sabem o que é razão, porque eles são como máquinas, tá? E máquina, ela só vê um lado, ela não vê dois lados. Pronto, quando você programa um exemplo, quando você programa um carro, ele vai seguir só aquelas funções. Ele não vai ter a parte emocional, que é um coração que... mas não tinha ali, mas essas pessoas não têm coração. Elas têm um coração, mas dentro desse coração não existe uma centelha divina. O que é a centelha divina é o que nos mantém vivo nesse planeta, tá? Então, é um momento de muitas decisões que as pessoas têm que estar cientes. Mas como é que tu disse que eu vivo no mundo dual e tenho que ser neutro? Não, claro. A neutralidade nesse momento que nós estamos vivendo é essencial para que você consiga fazer que a sua frequência eleve, tá? Porque assim você não vai estar julgando. E quando a gente julga as coisas, a gente vai querer dizer que a gente é certo e o outro é errado. E nesse mundo que a gente vive não existe certo, nem existe o errado. Existe experiências que cada um tem que viver
para assim elevar o seu espírito, aquilo que a sua centelha que está dentro de você, que veio aqui para pegar experiência e para poder vivenciar outros mundos quando sair desse que nós estamos vivendo atualmente. Tem muitas especulações, muitas coisas que diz que o mundo vai acabar, que isso vai acontecer, que isso vai acontecer. Infelizmente, felizmente esse mundo não acaba. Porque Gaia, esse planeta feminino que nós habitamos nele hoje, ele já vem de experienciação de outros planetas, tá bem? Esse planeta se origina da constelação do Boureiro. Sei que é das Pleiades, ele é uma das estrelas que vivia nas Pleiades, dos mundos que viviam nas Pleiades, depois foi levado para Sírio e depois foi trago para cá, para substituir o planeta que existia aqui. O planeta que existia aqui, nesse local onde que a Terra está hoje, foi destruído há muitos tempos atrás, há não sei quantos bilhões de anos atrás, por conta que eles chegaram a um nível muito elevado da ciência, mas eles diminuíram a sua espiritualidade, então eles não conseguiram se equilibrar nesses dois pontos. Por isso que esse mundo foi trazido de lá para cá. As pessoas ficam, como é que construíram tanta coisa? Existiu aqui nesse planeta Lemúria, Atlântida, atrás. E desses povos remanescentes foram criados outros povos. Depois que essas duas grandes comunidades afundaram, eles se deslocaram para outros lugares do planeta. Muitos dos descendentes da Atlântida, que trazia muitos conhecimentos milenares desse mundo e de outros mundos, de outros planetas, de consciências muito elevadas, muitos se destacaram como os Mormons, dominaram aquela parte da Ásia, com muitos conhecimentos antes. A Ásia não, que a Ásia é mais antiga, muito antiga, que faz parte do lado de Lemúria. A Ásia dos judeus atualmente, eles fazem parte da Atlântida e tem todo o conhecimento milenar da Atlântida, por isso que eles conseguem fazer muitas tecnologias, porque eles têm tudo isso, tá? Não é divulgado para todo mundo, mas isso é o que é. Muitos foram pro Egito, por isso construíram muita tecnologia naquela altura. Mas porque hoje a África é tão para baixo? Porque existe um ser chamado dominadores que vieram num período do tempo e que aconteceu muitas coisas. E é onde entra essa parte das pessoas que não têm, como é que eu posso dizer, alma. São seres que foram criados na Atlântida antiga por tecnologias muito avançadas e que elas conseguem se regenerar, sabe? O seu corpo se regenera no decorrer do tempo, em câmaras e muitas coisas. Então não existe aquela coisa de para seres, para partes superiores. Hoje, atualmente, não existe a quarta dimensão e a terceira dimensão estão muito interligadas. Então, a quarta dimensão é onde que cria esses corpos e que envia seres para cá, para esse lado sem alma, tá bem? Eles são normais, seres igual a gente, só que eles não têm a centelha divina, tá? Então, quando você vê um ser que mata ou que faz uma maldade, que você fica, meu Deus, não julgue, apenas ele não tem a mesma racionalidade que você e não tem as mesmas emoções que você. Ele apenas é uma máquina, tá? Como eu disse para vocês, qual é o ponto de vista de vocês nesse momento atual e quais as escolhas que vocês estão fazendo? Primeiro ponto, não devemos julgar o outro, porque nós não conhecemos o que é o outro, tá? Você não sabe o que é o outro para poder você ficar contando o outro as experiências que ele já viveu, tá? No outro ponto, aprenda a viver a neutralidade, porque é o melhor caminho para você viver atualmente, porque a neutralidade, ela vai lhe manter na sua paz, no seu equilíbrio, e você vai ver as coisas. Natiele, mas se eu for neutra, eu não posso opinar. Você opina se você quiser, mas essas opiniões, às vezes fora de hora, pode causar conflitos e pode levar você a muito além.
tá? Não, essa coisa de esquerda e direita, isso foi criado pelos seres, que eu não vou citar o nome deles aqui, porque também eu não quero atrair energia deles pra cá. Mas esses seres, eles criaram essa separação, porque tudo que está acontecendo hoje é para que você se separe de você mesmo, para que você cause guerra, que você cause conflito e que nada tenha. Natiele, mas e essa questão das pessoas que são... Pronto, hoje em dia o LGBT fica gritando com as pessoas que não são LGBT. Então, dos héteros. Aí tem confusão nisso. Tem separação de famílias, tem separação disso. Tudo isso é algo que foi criado para lhe separar. E essa separação não é boa, porque tudo que separa, quem conhece a Bíblia sabe que tem uma parte lá que não tem como um reino se dominar se existe separação. Isso é o que está acontecendo. Infelizmente aconteceu no Brasil. Houve separações familiares. Tudo que é separações de familiares por conta de ideologias que não tem fundamento. Natiele, por que tu diz isso? Porque não tem fundamento, tipo, foi criado por pessoas que nunca vivenciaram aquilo e que tem gente que defende hoje, tá? Antes de você tomar qualquer decisão a respeito do lado A ou do lado B, primeiro vá para as histórias antigas, verdadeiras e não as suposições, e tire as suas conclusões por você. Parem de ser manipulados e achar que o outro é certo e o outro é errado. Não. Sempre existe os dois lados da moeda. Se não existisse os dois lados da moeda, a moeda só existia um lado e ela não teria valor, tá? Então, aprendam a ser neutro e não julgar, porque o julgamento faz vocês baixarem a vossa frequência. E depois, quando vocês acham que não tem, vocês vão se sentir culpados. Infelizmente, esses seres que eu acabei de falar, que não tem algo, que não tem a centelha divina, eles se alimentam da sua culpa, do seu medo, dos seus conflitos e das suas... Da sua culpa, principalmente, do seu medo e da sua falta de perdão. Então, evitem seguir por essas frequências baixas, sabe? Natiele, mas é muito difícil perdoar porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo comigo. Gente, o perdão é algo que você faz para se beneficiar você mesmo, não é o outro. Tantas pessoas que me fizeram mal e me fazem mal até hoje, e eu olho para elas e digo, se precisar de mim, eu te ajudo. Por quê? Porque não é eu que estou carregando aquele peso, aquela angústia, aquela raiva, tá? É o outro. Então, se você puder continuar sendo luz no dia de hoje, seja. O que é ser luz, Natiele, no dia de hoje? É o máximo possível preservar a paz. Se você tiver em frequências elevadas, o seu anjo guardião, não sei se vocês observaram o que eu falei, nada é por acaso. Quando você vem para esse mundo, você tem os seus guias, seus mentores, seus ancestrais, seus anjos, que estão sempre do seu lado. Se você pedir orientação e ajudar eles, eles sempre vão lhe orientar e lhe ajudar. Então, seja luz, mesmo quando tudo parecer escuridão. Natiele, eu estou no meio de uma batalha. O que eu faço? Apenas seja luz e agradeça. Mas eu vou morrer por isso? Não existe morte. Existe apenas um lugar que você sai de um lado que vai para o outro. Se você realmente é um ser que tem a sua centelha divina dentro de você, você vai viver e vai continuar vivendo e continuar vivendo e continuar vivendo, tá? Agora, se você não é o que é. Você vai... infelizmente, eles têm falado, né? Quando eu vou às vezes para as reuniões do conselho, eles têm dito que vão começar a apagar, porque como tudo aqui é orografia, como eu disse para vocês, ilusão, eles vão começar a apagar e tirar do sistema, porque aqui é como se fosse um sistema de computador. Eles vão começar a apagar essas coisas que são insignificantes, que estão causando essas anomalias ao sistema. Tá entendendo? Tudo aquilo que for para danificar, porque assim, como Gaia
tá se elevando, quando ela chegar na frequência que ela tem que levar, se eu não me engano, eu acho que a oitava é a nona dimensão. Quando ela chega nessa frequência, as pessoas que vão conseguir acessá-la e vão conseguir estar nela são pessoas de quinta dimensão para cima, pessoas de quarta e terceira dimensão não vão conseguir acessar ela. Então o que acontece? Ela vai expurgar você como às vezes as pulgas saltam quando botam veneno no animal, tipo bota o remédio das pulgas no cachorrinho, elas começam a saltar e vão sendo levado. É isso que vai acontecer, que está acontecendo na Terra. Ah, Natiele, mas e esses conflitos no lugar tal e lugar tal? É como eu acabei de dar esse exemplo do cachorro com as pulgas. Vão ser colocado o remédio naquele certo ponto onde que tem que as pulgas estão crescendo. Estão procrastinando não, que estão crescendo, então vai ser colocado nesses pontos. Sim, só uma coisa. O umbral da quarta dimensão já tá tudo limpo, tá só em escombro. Então agora, como desde o ano passado desceram pra cá pra terra, então a limpeza tá sendo mesmo física. Então, ai, tadinho, coitadinho das pessoas que vão morrer. Vai morrer pessoas de limpezas de todos os sentidos. Se não for pelo outro, vai ser pelo grandes situações catastróficas que a própria Terra vai estar fazendo os seus movimentos. Isso que aconteceu em alguns países aí que são meio que indo lá para os tropicais, para ali para cima. Não vou ficar falando, porque eu não venho aqui dar notícia, eu tô dando informação. Então, tudo que aconteceu, esses terremotos, essas tempestades, esses vulcões assim em trabalho, são tudo a própria Gaia fazendo o seu movimento de elevação, e que quem está nos lugares errados vai ser expulso, e desses tsunamis, etc. Tá bem? Então, mantenha suas frequências elevadas. Seja neutro. Ah, meu Deus, as pessoas estão ali guerreando por causa que o fulano é A e o fulano é B. Tá? Não entre nem no A nem no B. Fique na sua. E observe que é o que você vai fazer de melhor e se safar. Porque por trás de sempre um dos lados existe algo obscuro para poder controlar. Seja luz, mesmo quando tudo parecer escuridão. Porque nada nesse planeta, nem nesse mundo que você vive, é por acaso, tá? Você aceitou viver nesse momento da Terra, mesmo sabendo que nós iríamos passar por um processo de transição. Todos os sementes estreladas que estão aqui, que vieram de dimensões muito elevadas, no meu caso, eu vim da 12ª dimensão pra cá. Ah, Natiele, eu tenho consciência sim, quem eu sou, quem eu fui, de onde eu vim e pra onde eu vou. Eu não falo da minha vida aqui porque não é o caso. Porque só quem precisa saber da minha vida saberá, tá? Então, o que eu digo pra vocês é apenas isso. Vejam as decisões que vocês estão tomando na vida de vocês hoje, para que vocês possam não só ajudar vocês, mas ajudar todos aqueles que estão à volta de vocês, porque até 2028 eles dizem que vai ser muito difícil. Ah, aquelas pessoas que estão ainda pensando em juntar, como aquele homem lá da Bíblia que juntou tesouros e depois morreu. Se você ainda estiver pensando em juntar, você vai estar perdendo seu tempo, porque você vai perder tudo. A única coisa que você deve cultivar hoje é o amor, a gratidão e a luz que você carrega, tá? Para que você consiga viver no mundo novo que está sendo preparado, que já foi preparado, porque já existe essa linha de tempo em que as pessoas estão sendo levadas para este mundo. Para este mundo não, porque é um mundo ligado a esse, tá? É tipo, como é que eu posso dizer, como é que eles explicam? São mundos que são tipo
Quando a gente faz bolhas de sabão, um exemplo, você faz bolha de sabão e muitas das vezes umas ficam ligadas às outras. É assim que é mais ou menos o universo é. Ah, Natiele, mas e essas imagens que a gente vê do universo? Nem tudo é verdadeiro. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, nem todos são verdadeiros. Porque o universo, ele não existe só esse universo, existe diversos universos. Quem assiste o Dragon Ball vai perceber algumas informações que lá foram ditas ou foram que o senhor lá que fez canalizou todas aquelas informações, porque existe sim esse monte de diversos universos mundo afora e que nós fazemos parte de um desses universos, tá? E esse mundo que nós vivemos aqui, ele tem o outro mais antigo do que o nosso, tá? Que são emparelados e que que vão trazendo e que são universos irmãos universos irmãos e que eles vão fazendo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que mantenham suas frequências elevadas, viva na neutralidade, porque é o melhor caminho que você pode ver atualmente. Cuide da sua casa, cuide da sua família, coma bem, viva bem. Ai, Natiele, mas deixe o outro fazer o que ele quiser da vida dele. Foque na sua. Deixe cada um fazer o que quiser da vida. Ah, mas o fulano tá fazendo mal ao outro, fazendo mal a mim. Deixa ele fazer, problema dele, tá? Foque em você, foque na sua família. Cresça, tá? Tanto abundantemente. Ai, Natiele, mas então eu não posso mais sonhar. Pode sonhar. Sonhe e tente botar seus sonhos em prática. Ah, Natiele, eu quero comprar um carro novo. Eleve sua frequência para você ganhar seu carro novo. Eleve sua frequência para você conquistar a sua casa. Eleve sua frequência. Porque e tudo isso, se você tiver frequência da gratidão, você vai conseguir tudo isso, tá? Porque nada é por acaso. Você veio para este mundo para você viver experiências tanto positivas quanto experiências negativas. Se as negativas você já superou todas, então agora é o momento de você viver as experiências positivas, de realizações, de conquistas, e assim excessivamente. Então, se o sonho é colocado dentro do seu coração, é porque você tem que lutar para manifestá-lo. Sim, você que me ouve, tem um poder gigantesco dentro de você e que esse tempo todo foi ocultado de você e que agora você pode perceber. Deixe de entregar o seu poder para o outro e foque em você e construa o que você quiser, porque você é Deus em ação, você é filho de Deus em ação, tá? E por ser filho de Deus em ação, você consegue fazer tudo que você quiser, tá? Até manifestar. Gente, se eu for contar pra vocês a quantidade de coisas que eu manifesto na minha vida diariamente, vocês vão ficar, meu Deus, sabe? As pessoas que olham pra mim, até as pessoas que atualmente trabalham comigo, elas olham pra mim e dizem assim, ah, como é que as coisas acontecem contigo? Como é que tu consegue as coisas? Sabe, eu sei que elas ficam direto questionando isso. E umas querem até me ensinar coisas e eu fico, tá? Não é que eu não tenho, porque eu estou sempre aqui em aprendizado, estou sempre aprendendo alguma coisa. É que o meu ponto de vista das coisas não é só assim. Eu tenho que fazer isso para conquistar. Não, o meu ponto de vista, ele se abrange. Não só para frente, para trás e para os lados. Eu consigo captar isso tudo. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Porque você tem que ter muito exercício de concentração para isso. Mas, para mim, depois de muitos anos de prática e experiência, eu consigo manter-se, tá? Então, é isso. Mantenha a sua frequência elevada, para que assim você consiga todas as coisas que você almeja desse planeta, porque ele tem muita coisa para te dar, tá bem? É isso. Toda decisão que você toma hoje pode mudar a sua vida e a dos seus. Observe os seus pontos de vista e as suas escolhas para que assim muito mais você possa conquistar. E quando chegar nos outros mundos dizer, eu
eu consegui resolver aquilo. Eu consegui me safar daquilo. E assim é. O Deus que habita em mim, só o Deus que habita em você. Gratidão e até a próxima. Não sei quando, tá bem? É só quando eles ficarem mesmo me tutucando, é que eu venho cá, tá bem? É isso. Gratidão é a frequência que ele faz expandir.